Glória a Deus. É isso, irmãos. Estamos aí, né? Mais uma quarta-feira, adorando a Deus. Sei que você resistiu, você chegou, você passou por algumas situações, mas conseguiu, cara. Graças a Deus, você conseguiu estar aqui no lugar certo para poder ser abençoado, adorando a Deus junto com os teus irmãos. E sabe o que é isso? Isso é uma atitude de uma nova criatura. Essa é a sua nova realidade, meu irmão. É você abrir mão daquilo que você queria estar fazendo para poder estar aqui. Glória a Deus. Então, isso faz parte da nossa nova realidade. Amém? Glória a Deus. E eu estive pensando, irmão, sobre a nova realidade, né? A nossa nova condição. E eu pude perceber que o apóstolo João, ele teve uma grande revelação da nova realidade dele. Porque quando você abre o livro lá em Gênesis, no capítulo 1, versículo 1, vai dizer o quê? No princípio criou Deus os céus e a terra, né? Você já viu o que João fala? Ele já tem uma revelação diferente. Agora, como nova criatura, ele vai dizer para a gente o seguinte no livro de João capítulo 1, versículo 1. Na versão da NVI vai dizer que no princípio era aquele que é a palavra. Ele estava com Deus e ele era Deus. Então agora a nova realidade de João incluía Jesus. Porque lá em Gênesis, no princípio criou Deus simplesmente todas as coisas, criou Deus os céus e a terra. Agora literalmente a nossa realidade foi mudada. Graças a Deus por isso. Nós estamos aqui, irmãos, para poder colocar mais um tijolo nessa realidade que está sendo construída dentro de você. Cada pessoa que vem aqui, semana após semana, está colocando um tijolo para que essa construção, esse edifício que está sendo construído com base na fé que você tem em Cristo, e vem trazendo, vem levantando aí, olha, um edifício dizendo sobre a sua nova realidade, que a sua nova realidade é totalmente diferente daquela que você tinha antes de conhecer a Jesus. E é importante a gente caminhar baseado no tema, né, que está aqui no livro de 2 Coríntios capítulo 5, a partir do versículo 17, mas versículo 17 é o versículo chave, que diz: e assim, se alguém está em Cristo, é uma nova criatura. As coisas antigas, já passaram, e eis que se fizeram coisas novas. Essas coisas antigas passaram e agora coisas novas surgiram na minha e na tua vida, meu irmão. Então, se a palavra de Deus está dizendo que agora as coisas antigas se passaram e as coisas novas já se fizeram, então, irmão, esteja com o coração aberto para as novidades de Deus na tua vida, porque coisas novas vão acontecer na tua vida enquanto você estiver ali baseado na palavra de Deus, irmão. A palavra de Deus todo dia tem uma novidade para a gente. E quais foram essas novidades? Vou voltar aqui alguns textos que alguns irmãos, algumas frases que alguns irmãos já citaram anteriormente. Agora, na outra vez eu citei, né, quem foram as pessoas que falaram. Aqui eu já não vou citar, porque eu já não lembro exatamente quem falou o quê. Mas essas daqui foram tijolos anteriores que foram construídos, que foram colocados aí nessa construção. Então qual é a nova realidade? Agora, para mim e para você, é que nós somos representantes legais de Deus sobre a face da terra. Então, irmãos, nós não estamos perdidos. Nós não estamos ao vento, para onde o vento levar, não. Nós temos uma missão e nós somos representantes. Nós temos legalidade de Deus para poder sermos seus representantes aqui na terra. E aí uma outra realidade é que nós fomos libertos do domínio de Satanás. Aleluia. Isso aqui vai fazer toda a diferença na nossa vida, irmão.
Porque enquanto estávamos presos, enquanto éramos dominados, nós éramos como fantoches. Cara, se você parar para perceber, ninguém se acha um fantoche do inimigo lá no mundo, né? Mas Deus nos chamou para a liberdade. Agora nós somos libertos e você ainda tem a opção de escolha. Olha só como é que Deus é justo. Olha só como é que Deus te dá essa oportunidade ainda de escolher. Graças a Deus. E agora também faz parte da sua realidade, né? Nós vivemos no reino de Deus, como filhos do rei, aleluia. E também uma nova realidade, Jesus nos tirou das trevas e nos transportou para a sua luz. A vida, a verdadeira vida agora habita em você, aleluia. Então, era uma situação de trevas, escuridão, morte, e agora entramos na luz. Agora a vida habita dentro de nós. É uma situação totalmente oposta. E aí também uma nova realidade, andar por onde você quer é coisa de velha criatura que não sabe por onde vai. O resultado final é perigoso. Então, irmãos, sabe aquele negócio, aquele saudosismo? Não porque eu fazia, porque eu acontecia, não porque eu tenho muito orgulho da pessoa que eu fui e tal. Ó, acabou isso aí, cara. Tempos novos tem na sua vida, vão vir coisas novas, vão vir coisas melhores, em nome de Jesus. A glória da segunda casa será maior do que a da primeira, em nome de Jesus. E o que eu quero falar contigo é o seguinte: eu não estou com a identidade aqui em mãos, mas já que nós estamos falando sobre a nova realidade, e ali no slide, né? No slide inicial tem uma digital que nos lembra, né? Nos remete a uma identidade. Eu quero te fazer uma pergunta: quais são os itens que contém na identidade? Tem algumas coisas ali, né? Nome, naturalidade, não é isso? Tem uma outra coisa legal que tem lá. O que é? Vê se você lembra. Opa! Filiação. Meu irmão, a tua nova realidade, antes você era largado lá no mundo, mas agora nós temos uma filiação celestial. Graças a Deus, você não está abandonado, você não está largado, sabe? E a palavra de Deus vai nos dizer lá em Gálatas capítulo 4, versículos 4 e 5, Paulo vai nos dizer aí, ó: mas quando chegou a plenitude do tempo, ou seja, num tempo determinado, não foi por um acaso, foi, olha, no tempo certo, Deus enviou o seu filho nascido de mulher, nascido debaixo da lei, a fim de redimir os que estavam sob a lei, para que recebêssemos a adoção de filhos. Então, nós, segundo a lei, éramos para estarmos mortos. Até porque, meu irmão, segundo a lei, aquele que pecar contra Deus tem severas punições. E o salário do pecado é o quê? A morte. Mas no tempo oportuno, no tempo de Deus, Ele enviou o seu filho de forma legal. Ele não burlou. Ele mandou o seu filho para que agora, através do seu filho morto naquela cruz, nós que o reconhecemos como Deus, como Senhor das nossas vidas, recebemos a adoção de filhos. Ou seja, nós de certa forma fomos filhos adotados. Mas você vê que Deus, Ele não faz essa separação. Às vezes o homem faz, né? Não, esse aqui é meu filho adotivo, esse aqui é meu filho natural, meu filho de sangue. Mas Deus, na sua infinita misericórdia, Ele tem você como filho de natureza, porque nós recebemos a natureza de Deus.
Dando continuidade aí nos versículos 6 e 7. E porque vocês são filhos, diga, é o meu caso. Aleluia. Deus enviou o quê? O Espírito de seu Filho. Meu irmão, o mesmo Espírito que habitou em Jesus habita em você, que é o Espírito Santo. Por quê? Porque você é filho. Enviou o Espírito de seu Filho aos seus corações, o qual clama, Abba, Pai. Assim, você já não é mais escravo, mas o quê? Filho. E por ser filho, Deus também o tornou herdeiro. Aleluia, que coisa maravilhosa. Irmão, fazendo um resumo aqui, nós estávamos destinados à morte, não tínhamos nada. Se abrisse os bolsos, um tostão furado. Mas agora, sendo filho do Deus Altíssimo, você, além de ter luz, além de ter vida, agora você também se torna herdeiro. Meu Deus. Irmão, é ou não é para ficar feliz? Cara, Jesus fez algo maravilhoso pela tua vida. Esse é motivo da gente estar agradecendo a Ele todo dia. E até porque esse Espírito que Ele enviou para nós é o que vai, irmãos, nos dar o direcionamento de como andar. Semanas atrás a nossa irmã Laiane falou a respeito disso. E lá em Romanos 8,14 vai dizer, porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são os filhos de Deus. Então, no livro de Gálatas nós vimos que agora, por sermos filhos, nós temos o Espírito Santo de Deus, que nos torna herdeiro. E então, porque nós somos filhos, então agora nós somos guiados pelo Espírito Santo de Deus. Porque se nós somos guiados pelo Espírito Santo de Deus, nós somos os seus filhos. Os filhos são aqueles que são guiados. Irmão, isso é uma grande realidade. O mundo não entende isso, meu irmão. Se você falar isso para o pessoal do mundo aí, eles nunca vão entender. Mas por que não vão entender? Porque somente os filhos entendem a linguagem celestial. Você lembra o tema? Paternidade celestial? É, irmão. Agora a tua realidade é outra, totalmente diferente. E dando continuidade nesses textos de Romanos capítulo 8, o 15 vai dizer, olha, pois vocês não receberam um espírito que os escravize. Ou seja, um espírito que está ali te colocando uma mordaça, que vai fazer, você vai fazer as coisas só que Ele quer. Irmão, o Espírito de Deus, Ele te dá liberdade. Onde o Espírito está, há liberdade. Então, vocês receberam um Espírito que os adota como filhos, por meio do qual clamamos, Abba, Pai. Você vê que o texto de Gálatas está totalmente atrelado ao texto de Romanos. E o versículo 16 vai dizer que o próprio Espírito testemunha ao nosso Espírito de que somos filhos de Deus. E essa é uma certeza, irmão, que você não pode esquecer, não pode deixar que o inferno jogue lama por cima dessa tua certeza. Porque todos os dias, quando você acorda, quando você sai de casa para ir trabalhar, quando você vai fazer as coisas do teu dia a dia, o inferno vem lançando coisas para que você vá esquecendo dessa certeza aqui, meu irmão, de que você é filho de Deus. Poxa, mas que pai é esse que não está olhando esse teu problema? Às vezes vem um enviado do inferno para poder falar um negócio para você. Alguém que vem e diz, poxa, não é possível que você está passando por essa situação de enfermidade na família, situação financeira ruim. Poxa, não é possível. Você não fala tanto de Jesus? Irmão, não deixe o inferno lançar lama sobre a tua certeza de que você é filho. Em nome de Jesus. E o versículo 17 vai nos dizer o seguinte, olha, se somos filhos, então somos herdeiros, e herdeiros de Deus e co-herdeiros com
Cristo, ou seja, herdeiros juntamente com Cristo, se de fato participamos dos seus sofrimentos. Meu Deus, isso aqui é interessante, hein? Olha isso aqui, meu irmão. Se de fato participamos dos seus sofrimentos, para que também participemos da sua glória. Então, não existe glória sem sofrimento. Parece até um negócio estranho, né? Mas eu quero te dizer uma coisa. Deixa eu te falar, irmão. A vitória de Jesus, a ressurreição de Jesus veio depois da cruz. Os milagres de Jesus vieram depois do deserto. Então o problema que você está passando hoje, meu irmão, está te preparando para coisas maiores. Eu ainda vou falar sobre isso aqui, lá na frente. Mas entenda que se você participa dos sofrimentos de Cristo, você também é participante da glória de Cristo. Mas quero te dizer que esses sofrimentos aqui, irmãos, na verdade não é um peso que você tem que levar não, porque Ele já levou tudo. É porque na nossa mente humana, a gente acha que passa por muitas coisas. Mas se você parar para pensar, você está muito melhor do que muita gente aí fora. Sabe, se você for fazer uma visita a algum hospital, um hospital de câncer, um hospital infantil, cara, você vai olhar, meu Deus, Jesus, eu preciso te agradecer porque eu estou melhor do que muita gente aí fora. Mas quero te dizer, meu irmão, se você está passando por um problema, por uma dificuldade, não coloque isso como o foco da tua vida. Coloque o que a palavra de Deus diz. Porque você é filho, e filho tem direitos, tem herança. Afinal de contas, o pai já morreu, não já morreu? Então a herança está disponível para você. Em nome de Jesus, a glória dele está disponível para você. Então, dando continuidade, aleluia, estamos falando sobre filiação. E sendo filiação, no livro de João, ou melhor, de 1 João, capítulo 3, versículo 1, o apóstolo João vai dizer o seguinte para a gente: olha, vejam como é grande o amor que o Pai nos concedeu. Irmão, isso é muito amor mesmo. Que fôssemos chamados filhos de Deus, o que de fato somos. Então diga aí, ó, eu sou filho de Deus. Por isso o mundo não nos conhece, porque o mundo não conheceu. Você entende, irmão, que existe uma filiação diferente? Aleluia. O mundo não conhece, não reconhece a Deus como Pai, mas nós reconhecemos, e por isso nós temos privilégios. Aleluia. Então, esse é o amor de Deus para mim e para a tua vida. Voltando para o livro de Gálatas, só que agora no capítulo 3, nos versículos 26 e 27, o apóstolo Paulo vai dizer para mim e para você: olha, todos vocês são filhos de Deus, mediante a fé em Cristo Jesus. Pois os que em Cristo foram batizados, de Cristo se revestiram. Aleluia. O que ele está dizendo aqui para mim e para você, meu irmão? Que nós, quando agora somos participantes dessa nova filiação, mediante a fé, nós cremos, nós aceitamos, cremos, recebemos o que a palavra de Deus vem nos dizendo. E agora nós somos filhos de Deus. E aí ele vai dizer que nós fomos batizados. Quando você, irmão, se batizou, você foi revestido em Cristo. O que é ser revestido em Cristo? Que as mesmas possibilidades que Jesus fez, que está descrito aqui, e Ele mesmo disse: olha, vocês farão as mesmas coisas que eu fiz, e ainda maiores. Aleluia. Mas quem é que nos capacita? É o Espírito Santo de Deus, irmão. Por quê? Porque você é filho, porque você tem uma filiação celestial. Aleluia. E existem mais coisas disponíveis para os filhos, sabe? Porque, irmão, quando a gente vai lá no livro de Mateus capítulo 5, nas bem-aventuranças, tem aí também algo
para a gente, hein? Bem-aventurados os pacificadores, pois serão o quê? Chamados de quê? Filhos de Deus. Pacificadores, como a nossa pastora Edeonice falava aqui anteriormente, né, antigamente, ela dizia que o pacificador era aquele que, ao invés de jogar combustível no fogo, jogava água para poder apagar o fogo. O pacificador geralmente é aquela turma do deixa disso. Mas na verdade, quando você vai parar para pensar, é mais do que isso. Pacificar é apaziguar, é trazer paz. Porque a paz habita dentro de você, meu irmão. Se a paz habita dentro de você, aonde você estiver, será um lugar de paz. Em nome de Jesus, meu irmão, reflita a paz que há dentro de você, para que você seja um pacificador, e assim as pessoas reconheçam em você que você é um filho de Deus. Amém? E no livro de João, o apóstolo João, ele sabia de muita coisa, né? Ele disse o seguinte para a gente: olha, contudo aos que o receberam a quem? A Jesus. E aos que creram em seu nome, deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus. Meu Deus, isso é um direito, irmão, adquirido. Jesus adquiriu esse direito para mim e para você. Sabe, às vezes a gente não valoriza, e isso é ruim. Quando nós temos algo disponível para usarmos, quando nós temos algo disponível, uma ferramenta disponível, uma tremenda ferramenta que é o nome de Jesus, mas nós, por negligência ou por falta de conhecimento, não usamos o nome de Jesus. E aí a gente usa o nome de Jesus às vezes em coisas vãs. Irmão, o nome de Jesus, ele é um nome que muda situações. O nome de Jesus mudou a minha e a tua história. Foi por causa dele. Não é simplesmente a história dos anos corridos, AC, DC, que mudou, não. Na verdade, a nossa história mudou porque o nosso destino também mudou. E o nosso destino, ele só tem uma nova realidade agora por causa dele, porque Jesus nos religou. Sabe, às vezes as religiões, e é esse o termo religião, que quer dizer religare, né? Que é ligar, né? É uma conexão que a religião faz com Deus e tal. Mas sabe, irmão, Jesus, ele não veio trazer uma religião. Jesus, ele veio nos mostrar o Pai. Aleluia. Porque ele, sendo filho de Deus, agora, como nós já lemos, nós somos herdeiros e co-herdeiros com Cristo. Ou seja, nós agora, através de Jesus, temos uma filiação, e essa filiação nos denomina filhos de Deus e não religiosos. Sabe, religião, na verdade, vai fragmentar aquilo que Deus veio instituir. Deus queria ter filhos, simplesmente ter filhos, e que esses filhos fossem seus seguidores de verdade. Mas aí, com o passar do tempo, né, o inferno vai lançando coisa, vai fragmentando. Aí às vezes tira um membro do caminho que estava ali, que Jesus botou, e aí através daquele cara ele se desvia e começa a montar uma religião. E aí monta outra religião, monta outra. E aí vão perdendo a filiação celestial. Então, meu irmão, somos cristãos porque nós somos seguidores de Cristo. Mas a melhor coisa, o melhor título que você pode ter é ser chamado de filho de Deus. Meu Deus, coisa maravilhosa, irmão, é ser chamado de filho de Deus. E aí o próximo versículo vai continuar, né? Porque ele vai dizer que
Contudo, aos que o receberam e aos que creram no seu nome, deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus, os quais não nasceram por descendência natural, nem pela vontade da carne, nem pela vontade de algum homem. Ou seja, aquilo que o nosso pastor já falou aqui anteriormente, irmão, que filho de crente não é crentinho. Deus não tem netos, Deus tem filhos. Então, nós não nascemos de descendência natural. Agora, nossa paternidade, ela é espiritual. Essa paternidade não é concedida pela vontade da carne, nem pela vontade do homem. Mas essa paternidade é porque nós nascemos de Deus. Então, isso aí, irmão, é o que nos garante. É o que nos garante estarmos juntos com Ele. E sabe de uma coisa? É muito incoerente a gente dizer que é de Deus, que é filho de Deus, mas a gente não segue aquilo que Ele tem para nós. É incoerente a gente dizer que tem a filiação celestial, quando a gente ainda continua com atitudes de velha criatura, não condizente com a nossa nova realidade, meu irmão. Porque na nossa nova realidade, aleluia, na nossa nova realidade, há soluções espirituais para você resolver todos os problemas que você tem passado. Nós vamos entrar aqui agora no texto de Hebreus 12, que vai nos dizer a respeito disso. Porque às vezes nós passamos por situações, mas a gente olha com uma ótica totalmente diferente daquilo que é a realidade. Você sabe qual é a realidade de Deus para a dificuldade que você passa? Sabe? Não, né? Vamos ler então. Qual é a ótica de Deus para as coisas que a gente passa? Hebreus capítulo 12, versículo 7. Aleluia. O autor do livro de Hebreus está dizendo para a gente o seguinte: olha, suportem as dificuldades. Ele não está dizendo que é possível que você passe por dificuldades. Ele não está dizendo que provavelmente você vai passar por dificuldades, mas ele está afirmando: olha, suportem as dificuldades, porque elas vão aparecer. Mas olha, observe as dificuldades, não com o teu olhar crítico, mas com o olhar que a palavra de Deus está nos dizendo. Recebendo as dificuldades como o quê? Como uma disciplina. Então o que seria disciplina? Meu Deus. Disciplina é eu ter que fazer coisas, a coisa correta, melhor dizendo, não vou dizer coisas. Disciplina é eu fazer a coisa correta, mesmo contra a minha vontade. Eu acordo cedo para ir trabalhar, ou para fazer um exercício, ou para qualquer outra situação, porque eu sei que é necessário, mesmo sem eu ter vontade nenhuma de acordar cedo. E aí, nós vamos ver que as dificuldades são só um aprendizado para a gente. Suportem as dificuldades, recebendo-as como disciplina. Por quê? Deus os trata como filhos. Então ainda estamos falando de paternidade celestial. Não fugimos do tema. Pois qual filho que não é disciplinado por seu pai? Meu Deus, minha filha está aqui. Minha filha está aqui e às vezes ela não gosta muito da disciplina. Porque é chato, irmão. A disciplina às vezes nos tira de uma situação onde a gente já está acostumado a estar. A disciplina é um chamado motivacional para fazer o que deve ser feito. Por que motivacional? Porque vai te motivar a alguma situação. E sabe, meu irmão, é isso que você tem que sair daqui hoje com essa certeza, de que teu pai, ele quer sempre o melhor para a tua vida. Então qual é o filho que não é disciplinado pelo seu pai? Aquele que tem um pai ausente. Aquele que tem um pai ausente, ele só tem
tem lá o nome dele na identidade, a filiação, tal, fala lá o nome do pai e tal, mas é um pai desnaturado. Mas Deus não é um pai desnaturado. Então por isso que o texto vai nos dizer qual é o filho que não é disciplinado pelo seu pai. Deus, como um bom pai, ele também nos disciplina. E aí por que ele está dizendo ali, qual é o pai que qual é o filho que não é disciplinado por seu pai? Se você olhar o texto todo, você vai ver que vai falar para a gente suportar as dificuldades, recebendo as dificuldades como disciplina, e vai dizer, pô, se você está sendo disciplinado, é sinal de que você tem um pai que está te instruindo. E agora, o versículo 8: se vocês não são disciplinados, e a disciplina é para todos os filhos. Meu Deus. Então, se vocês não são disciplinados, e a disciplina é para todos os filhos, então vocês não são filhos legítimos, mas sim ilegítimos. Meu Deus, irmão, você está conseguindo ter uma ótica correta então agora da situação? Você começa a compreender que as dificuldades que você passa são só para moldar o teu caráter. As dificuldades que às vezes a gente murmura, que às vezes a gente reclama, situações que a gente passa, está te formando aí por dentro. Porque se a gente não passa por disciplina, a gente não é filho. Porque todo filho é disciplinado, está escrito, não estou inventando nada, confere aí na tua Bíblia aí. Agora, se você quer ser filho, esteja disponível para ser disciplinado pelo pai. Ser disciplinado pelo pai, pode ser que você passe por algumas situações que não vão te agradar, mas você, como um filho obediente, você vai passar, em nome de Jesus. E no versículo 9 vai dizer, além disso, aleluia, tínhamos pais humanos. Aqui possivelmente o autor do livro de Hebreus estava falando já no ápice da sua idade, né? Que está falando que ele tinha pais humanos, né? Claro que muitos de nós ainda temos nossos pais humanos, mas ele vai falar, ó, além disso, nós tínhamos pais humanos que nos disciplinavam e nós os respeitávamos. Por quê, irmão? Porque a disciplina do pai é uma correção de caminho. Quando eu chego para minha filha e falo, filha, vai estudar, filha, pega no livro, filha, não estou vendo você estudando, é porque, irmão, cada dia que passa, o mundo corporativo aí está sendo mais exigente. E você vê às vezes engenheiro passando no concurso da Colurb. Não estou aqui, pelo amor de Deus, não estou aqui desmerecendo nenhuma profissão, mas estou falando a respeito de estudar para ser uma coisa e acabar sendo outra. Porque às vezes faltam sim oportunidades, mas a maioria das vezes é um despreparo nosso. E aí por que você vê que tem pessoas que passam dias estudando? Eu tenho um primo que já é doutor em história, e o cara passava madrugadas estudando, gente. É porque ele queria coisas maiores. Lembra do que eu disse? A disciplina é você fazer a coisa necessária, mesmo sem querer fazer. Eu preciso, eu tenho que fazer. E aí a gente aceitava e recebia, né? E eu ainda recebo, graças a Deus, a disciplina da minha mãe, um conselho da minha mãe, a instrução da minha mãe. Vou dar mole, né? Depois de uma certa idade, desobedecer minha mãe. Não vou dar esse mole, né? Até porque honrar pai e mãe, cara, é promessa que você tem. Então, quanto mais devemos submeter-nos ao nosso Pai dos Espíritos, para assim vivermos.
Então o autor está dizendo, cara, se você que é filho, que obedece o teu pai natural, se você quer ter mesmo uma paternidade celestial, então você tem que obedecer o teu pai celestial também. Está totalmente atrelado. Porque um filho desobediente, um filho rebelde, muitas vezes não é considerado pelo seu pai. No momento que vai pedir uma ajuda, vai pedir algum socorro, o pai vai olhar para ele: poxa, você não me considerou como pai até agora, e agora? Sabe, assim, um filho que por opção vai morar longe. Não quero saber do meu pai, não quero. Irmão, eu e você às vezes fazemos isso inconscientemente, sabia disso? Às vezes a gente está longe do pai, inconscientemente fazendo aquilo que a gente quer, não obedecendo. É aí onde às vezes a gente se arrebenta, porque a obediência está totalmente atrelada à bênção. Obediência e bênção andam juntas, não tem como desatrelar isso. Versículo 10: nossos pais nos disciplinavam por um curto período, segundo lhes parecia melhor. Ou seja, nossos pais passaram por algumas situações na vida, e aí estavam nos disciplinando, né? Fazendo com que a gente aprendesse as coisas da vida, né? Para que a gente não se arrebentasse aí fora. Como eu acabei de falar, né? Vai lavar louça, vai estudar, vai fazer isso, vai fazer aquilo, para que a gente possa ir se disciplinando, né? Segundo o que parecia ser melhor aos nossos pais. Mas Deus nos disciplina para o nosso bem, para que participemos da sua santidade. Meu Deus. Então agora a gente começa a entender que a disciplina de Deus, ela é literalmente para te aperfeiçoar. Sabe, meu irmão, aquilo que está escrito aqui que nós devemos fazer na palavra de Deus, com o manual, não é para te aprisionar, não é para as pessoas dizerem: ah, você é crente, você não faz isso, você não faz aquilo, e você não é livre de verdade. Não é para isso não, meu irmão. Já foi falado aqui também pelo nosso pastor, que a cerca nos protege. A cerca não é para te aprisionar. Então, enquanto você está cercado pela palavra de Deus, tem bênçãos para a tua vida. Salmo 91, lembra do guarda-chuva? Pastor Wellington, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo. Então ali você vai ter descanso. Mas o versículo 11 vai fechar bonito isso aqui, cara. Olha só, hein? Nenhuma disciplina parece ser motivo de alegria no momento. Não. Nenhuma disciplina. Quando fala assim, olha, o médico chega e fala assim: olha, agora você vai parar de comer besteira, você não vai mais no McDonald's, não vai mais comer um docinho aqui, um docinho ali, vai parar de comer o churrasco. Meu Deus, hein? É triste ouvir isso, meu irmão. E é o que está dizendo ali, ó. Nenhuma disciplina parece ser motivo de alegria no momento. Mas aí a gente começa a pensar: cara, se eu tenho uma vida desregrada e eu preciso melhorar para que eu possa cumprir um propósito que Deus tem para a minha vida, se eu não tenho disciplina, eu não vou conseguir alcançar esse propósito. E depois, assim como o pastor Paulo Canuto falou, que aconteceram algumas situações, por isso ele teve uma debilidade física e tal. E algumas pregações dele, eu já vi ele falando: olha, não se atente, porque a minha mão treme e tal. Isso aqui é uma marca. Sabe, irmão? Às vezes a disciplina, ela pode não parecer legal no momento.
pode não trazer alegria nenhuma, mas até te deixar triste. Mais tarde, você vai entender que o teu pai, ele te disciplina porque ele te ama, porque ele quer ver o melhor dele em você. Ele quer ver o Espírito Santo de Deus aflorando dentro de você, cada vez mais parecido com Jesus. As disciplinas, irmão, espirituais, elas servem para que nós cada vez estejamos mais parecidos com Jesus. Mais tarde, porém, produz fruto de justiça e paz para aqueles que por ela foram exercitados. Ou seja, a disciplina é um exercício, meu irmão. A disciplina é um exercício, é algo que vai acontecendo gradualmente. Pode subir o ministério de louvor. Eu quero te dizer, meu irmão, que as coisas não vão acontecer de uma hora para outra. E nem a mudança vai acontecer de uma hora para outra. Porque se a mudança acontece de uma hora para outra, você está pronto para voltar a ser o que era antes de uma hora para outra também. Ela não vai durar o tempo necessário. Então nós estamos num período de amadurecimento, mas nós estamos, durante esse período de amadurecimento, colocando aqui tijolos para que você entenda que existe uma nova realidade para você, meu irmão. E essa nova realidade inclui a tua paternidade celestial. Deus, Ele tem o melhor para você. Como nós já lemos aqui, todos os textos que nós lemos, vai nos dizer muita coisa. Se você pegar todos os textos que foram lidos desde o início até agora, foi construída uma sequência dizendo que nós fomos resgatados e agora nós somos filhos. Nós somos herdeiros e co-herdeiros com Cristo. Agora, se você sendo filho, assim como eu falei lá em Mateus capítulo 5, agora você começa a ter o fruto do Espírito Santo dentro de você. E aí você começa a ter atitudes diferentes, atitudes mais parecidas com Cristo. Mas, irmão, durante esse período em que você vai conhecendo a tua nova realidade, em que você vai vendo a tua nova identidade, você vai sendo aperfeiçoado. E dentro desse aperfeiçoamento você vai ser disciplinado. E dentro dessa disciplina, você não pode olhar com os olhos naturais, você tem que olhar com os olhos de Deus. Essa disciplina está vindo para mim, para que eu possa ser cada vez mais parecido com Jesus. E aí a gente chega a essa conclusão aqui, ó, que as dificuldades nos aperfeiçoam e nos moldam para sermos a cada dia mais parecidos com Jesus. Então, meu irmão, não olhe com a ótica errada. Se você é filho, e eu tenho certeza que você é, haja como filho, obedeça a teu pai. Não se esqueça, a obediência está totalmente atrelada à bênção. Você quer ser bem sucedido? Obedeça a teu pai, em nome de Jesus. Amém? Fique de pé. Vamos adorar ao Senhor.